sobre isso aqui, ó. Ó, uns dormem e outros gravam vídeos e compartilham insights. Seja bem-vindo ao Compartilhando Insights. Marcão, solta a vinheta. Bom, hoje eu tô aqui para contar para vocês. O meu último vídeo foi bem profundo. Eu expliquei sobre as sincronicidades e as realidades paralelas. E eu senti que, assim, finalmente a gente está conseguindo abrir um caminho, abrir uma frequência para o que eu realmente quero fazer, o propósito desse canal. Então hoje eu vou fazer um vídeo mais leve. Para quem estiver acompanhando a playlist, dá tempo de digerir. E a gente vai agora caminhar com exemplos, sabe? Os exemplos que eu tenho visto se desdobrar na minha frente, com os exemplos das pessoas, os acontecimentos, enfim. Compartilhar mesmo, porque é compartilhando que a gente acaba tendo um entendimento maior de como a realidade funciona e de como as coisas se desdobram. Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu manifestei esse apartamento. E aí, depois eu vejo se vale a pena a gente gravar um vlog, né? Depois eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que é um lugar bem pequenininho, mas em vista do que vinha acontecendo, do jeito como a minha mente vem trabalhando e como as coisas estão se desenvolvendo, é um grande feito. Então, diante disso, eu vou contar para vocês como foi que aconteceu essa história e o que o Hélio Couto tem a ver nesse rolê, né? Bom, o ano era 2021, se eu não me engano. Depois, se não for isso, eu vou pedir pro Marcão fazer uma correção aqui. Mas eu acredito que era 2021. E eu tava num processo, assim, bem depressivo, onde muitas coisas estavam se desenrolando. A gente estava... eu estava, pelo menos, num processo de mudança, onde eu trabalho, enfim. Muita coisa acontecendo. E eu lembro que eu já estava há um ano estudando sobre mentalidade, sobre lei da atração, sobre espiritualidade, sobre como a realidade se desdobra, enfim. E indo para muitas vertentes, estudando um pouco e descobrindo como era bom estudar e como era bom entender como as coisas funcionam. Oi, neném. Vem pra cá, vem. Quer participar? Vídeo de novo? Acho que teremos companhia também nesse vídeo, uma companhia acordada. Vem cá. Você também vai pedir like nesse vídeo? Pede like nesse vídeo, mostra essa barriguinha deles. Bom, e aí eu tava nesse processo de estudar e entender e compreender como a realidade se desdobra, enfim. Eis que meu irmão um dia, eu tava na casa do meu irmão e ele colocou lá um vídeo da Temporariamente Humana, gosto bastante dela, a Mai Andrade, acho que é esse o nome dela. Se não for também, eu vou deixar aqui. E aí meu irmão colocou um vídeo dela pra eu assistir e falou, eu tenho curtido esse vídeo e tal. Gosto do jeito que ela fala. E aí ela colocou o vídeo e eu gostei da maneira. Ela estava explicando como a realidade se desdobrava a partir de 1% que estava conectado aqui e 99% que era divina. É um vídeo muito, muito legal. Se eu conseguir, vou deixar linkado aqui para quem quiser assistir, porque é um vídeo muito bacana. Foi aquele ali o meu primeiro gatilho, vamos dizer. Estudando a Mai, o canal dela, eu vi que ela tinha um mestre e o mestre dela era o Hélio Couto. E que tinha uma tal de ressonância harmônica. E lá fui eu começar a ver, pesquisar quem era, e acabou que encontrei o professor Hélio, e sou muito grata mesmo, a tudo que eu aprendi com ele. Logo de cara você tem que fazer o caminho das palestras, para quem se interessar, eu acho super válido para quem está começando o caminho de expansão e autoconsciência. Então você vai lá no caminho das palestras, e são mais de 150 horas de palestra. Mais de 150. E eu vi 2 vezes, o caminho inteiro. Antes de fazer o que precisava ser feito, que era justamente a ressonância harmônica. Hoje eu entendo todo o propósito daquilo e de como... Tem gente expandindo aqui também, ó. Hoje eu entendo toda a proposta do professor Hélio, a maneira dele de explicar a ciência. Eu sou muito grata por ele ter aparecido para mim, pelo jeito como eu aprendi com ele, por como a minha mente passou a funcionar depois que eu descobri ele. E
foi incrível, assim, a jornada desde então. O Hélio, digamos assim, foi o meu primeiro passo, assim, de tudo que eu venho aprendendo. E aí tem toda uma questão que a gente vai trabalhando nos próximos vídeos de outras pessoas que eu estudei, outras vertentes. E aí acabei parando com a ressonância, mas eu cheguei a fazer 3 ondas de ressonância harmônica e as coisas realmente foram acontecendo. Hoje eu não sinto que eu preciso mais daquele programa, pode-se chamar de programa, a ressonância, que nada mais é do que você faz os seus pedidos, depois de fazer todo o caminho das palestras, você faz os seus pedidos, pede as consciências, que são como se fossem programas. Todas as consciências que já passaram pela Terra, resumidamente falando, o professor Hélio explica que elas ficam gravadas em algum lugar, e realmente, elas ficam gravadas em algum lugar no espaço e no tempo, e que ele, com a espiritualidade dele, o jeito que ele desenvolveu, ele consegue trazer para você um pedaço dessa personalidade, para você poder ter insights certos. Podemos dizer que é isso. E eu, apesar de toda a reforma íntima que eu estava fazendo, para trazer isso para o externo, era um pouco mais desafiador para mim, digamos assim. Eu estava muito na teoria, já há um ano estudando. E graças ao Hélio, com a teoria veio um pouco de eu falar, poxa, será que vai ser assim mesmo? Então, o apartamento foi mais ou menos isso. A primeira coisa que eu gostaria seria um apartamento. E ele sempre pede, é engraçado que ele fala isso nos vídeos, não adianta você pedir casa, carro, apartamento, isso é o mínimo, né? O que você mais tem que focar é na sua expansão como ser mesmo, que de fato, depois que eu manifestei este apartamento, que foi, pode-se dizer que foi nada, em vista de tudo que eu adquiri de conhecimento, ele tá muito certo nessa afirmação que ele faz. Quem chegou nesse vídeo através de já estudar o Hélio Couto, ou de estar querendo entender um pouco mais sobre como funciona a ressonância, isso que ele fala é muito válido. Não adianta querer só casa, carro, apartamento. Queira ser um ser humano melhor. Queira desdobrar uma realidade melhor. Queira entender como a sua mente funciona. Porque o restante, gente, lhe será acrescentado. Sabe aquela premissa? Faz a sua parte que o restante te será acrescentado. É isso, é você entender o seu chamado. Isso é o mais importante da ressonância para mim, foi o que mais me despertou, assim, entenda o seu chamado, entenda o que você precisa fazer, foque naquilo e, assim, o restante vai te ser acrescentado. Mas, como o foco desse vídeo é contar como foi a questão do apartamento, eu lembro que eu coloquei lá, acho que no meu último pedido, porque primeiro eu pedi para abrir muito a minha mente, pedi para eliminar crenças fortes que eu tinha, ainda tem muitas, mas, assim, estou trabalhando nelas agora sem a ajuda de ressonância. Estou trabalhando elas eu mesma, com a minha força que eu estou desenvolvendo. Mas ajudou muito, assim, foi incrível. Gente, pornografia é essa aqui. Marcão, bota um X aqui, ó. Que isso, gente? Está sendo filmada, garota. Eu, hein? Ai, que louquinha! Eu falei que eu te amo hoje. Delícia. Para de pornografia no meu vídeo. Para de... Não pode falar a palavra pornografia. Você tem que colocar um pi aí, Marcão, senão o nosso vídeo cai. Enfim, voltando a falar aqui meu assunto, que hoje o vídeo vai ser mais breve. Pedi o apartamento. Falei assim, então eu quero uma casa pra mim, porque era uma coisa muito inviável, muito, entendeu? Muito, totalmente, não tinha como eu conseguir, gente. Nas condições que eu tava, com o salário que eu tava, não tinha como. E assim, não era uma coisa que eu nem chegava a pensar. Sabe aquela pessoa assim que tá sempre vivendo bem, vivendo um dia após o outro e nada importa muito? Então, era mais ou menos eu. E só que aí, conforme a gente vai estudando, enfim, coloquei isso à prova e pedi o apartamento. Aconteceu que aí começa as sincronicidades, link para outro vídeo. A partir do momento que eu pedi lá numa das últimas ondas, como se fosse um teste, eu sei que eu pedi mais ou menos como se fosse um teste, sabe? Eu tenho plena consciência que eu fiz isso como se fosse um teste. E aí eu falei que queria um apartamento. Não coloquei detalhes, não coloquei nada. Só falei assim, quero então manifestar um apartamento. Na semana seguinte, uma das meninas que trabalhava comigo, eu trabalho no Instituto de Reabilitação para Deficiente Físico. Uma das copeiras, que eu gosto muito dela, a Josi, do nada começou a me mandar mensagem falando, ela trabalhava no noturno, assim que eu entrava, ela saía. E ela me viu e ela falou assim, preciso dos meus olerites. Eu preciso dos meus olerites essa semana? Eu preciso. Falei, tá bom, vou falar com a gerente. Porque não era eu que tinha acesso ao sistema para poder ceder isso para ela.
E todo dia ela pedia. Todo dia quando ela me via no plantão dela, ela pedia. Meus olerites. Eu passava o recado pra frente, mas não fluía, entendeu? Tipo, a minha chefe esquecia e acabava não dando. E toda vez que ela me via, ela pedia. E aí foi assim um dia, brincando com ela, né? Quem convive comigo sabe que eu sou muito debochada, muito zoeira, enfim. E aí um dia eu falei pra ela, para de me encher o saco. O que você tanto quer com esses olerites? O que você vai fazer? Finalmente, eu fiz a pergunta certa. E aí ela falou assim, Sammy, eu vou ver um apartamento aqui, o financiamento tá muito bom, e eu queria ir lá, e eu preciso desse documento. E você também devia ir lá, viu? Porque é uns estúdios muito legais, e falou o nome do lugar, e eu falei assim, não, imagina, não tenho nem fundo de garantia pra isso, não tem como. Já coloquei 1000 empecilhos. E todo dia ela pedindo o olerite. Acabou que um dia eu falei assim, gente, será que não tem alguma coisa aí? Porque aí todo dia ela falava, você tem que ir lá. E eu, muito lesa, sem entender. Depois eu falei, gente, eu acho que esse assunto, esse recado é pra mim, talvez, né? Aí peguei os documentos, consegui finalmente os documentos dela. Quando saiu os dela, eu pedi os meus também. Assim que eu pedi os meus, saiu os dela. Foi incrível, assim. Porque aí um dia o sistema tava fora do ar, no outro dia minha chefe esquecia. E a coisa foi virando assim, foi passando os dias até eu entender que eu falei assim, gente, eu acho que é pra mim esse negócio, não é pra ela, de fato. Fui lá e o dela não deu certo e o meu deu. Você vê como as coisas... O universo tenta trazer as coisas pra você e se você for um mané, você não vai perceber que, tipo, 1000 é pra você. Presta atenção, abre a sua visão, né? Igual a monja lá fala no Doutor Estranho, abre a sua mente. Então, observa a realidade, vê o que ela tá falando, vê o que você, né, precisa entender. Parece que o recado é pra você, não é pra ela. E aí eu fui lá e acabou que eu conheci. Só que aí tem um detalhe, uma reviravolta engraçado, que é aquilo, né? Sua mente, ela quer uma coisa, mas ela também tem o seu lado do ego que ele quer te sabotar. Dá outro vídeo. Eu só vou falando, dá outro vídeo, porque os assuntos, né, se misturam e são muito profundos. E aí começa a sabotagem do tipo, eu vou conseguir, não vou conseguir, tem entrada, não vai... Enfim, essa parte eu não vou entrar muito em detalhes, porque assim, no fim, tudo deu certo. Tudo deu certo. Eu cheguei lá, fiz olhei, andei pelo apartamento que tinha o decorado, aquele decorado lindo que a gente olha, né? E aí a gente fala, aí eu já me imaginei lá, imaginei as minhas gatas, né, assim, dormindo. Imaginei tudo e eu falei, mas será que eu vou conseguir um apartamento sozinho, em plena pandemia? Tipo, será? Aí começa a autossabotagem. Eu sei que no fim, gente, o primeiro apartamento que eu vi, como eu fiquei nisso, será que eu vou conseguir? Será que é isso? Será que eu não tô, né, chapando aqui? Será que eu não vou meter o pé pelas mãos sozinha na pandemia fazer isso? Acabou que não deu certo, o primeiro apartamento que eu vi. Só que aí a mesma menina ficou com o meu número e eu acho que tempos depois, questão de dias, assim, eu acho que o universo falou assim, calma, se acalma aí que eu vou dar um jeito aqui. E aí, questão de dias depois, ela me ligou e aí ela falou assim, Sam, eu tô em frente ao empreendimento que vai entregar daqui a 1 ano e a gente pode ver, menos de 1 ano, era menos de 1 ano, e a gente pode ver pra você, porque na hora que eu passei em frente eu lembrei de você. E falei, beleza, dá pra gente se ver? Dá. Ela foi em casa me buscar, ela me levou no escritório e chegou lá, gente, o número do apartamento muito sincrônico, todo mundo sincrônico. E eu lembro nitidamente do cara que olhou lá as condições, enfim, depois ele entrou na sala, já com a mão assim pra mim, e falou assim, se você não pegar esse apartamento, eu vou ter que comprar pra você, porque assim, as condições estão absurdas, né? Nem eu nunca vi isso, o cara falou isso. E aí até a corretora ficou, tipo, nossa, sério? Como assim, gente? E de fato, tudo deu certo, tudo. O apartamento ia ser, foi entregue com piso, com porta, sabe? Que não foi aquela coisa de se mudar pra poder fazer as coisas, não, já tava tudo pronto. Ficou absurdo, assim, um valor simplório que ninguém acreditou. Todo mundo ficou, como, né? Nem eles entendiam. E eu comecei a rir porque eu falei, tô entendendo o que tá acontecendo, mas ninguém deles não entenderam o que de fato que eu tava fazendo, que eu tinha criado, né, que eu tinha criado. O mais engraçado que eu não posso esquecer de contar foi quando eu desci eu desci com ela pra gente ir embora, e aí quando a gente entrou dentro do carro, ela tava com uma carona, era a mãe dela, e aí a Michelle, que é minha corretora, uma fofa, aí ela pegou e quando a gente entrou no carro, ela começou a contar pra mãe dela, o financiamento dela ficou muito bom, né, ficou incrível, vai dar pra ela pagar tranquilamente, ela sozinha, em plena pandemia, conseguiu manifestar um apartamento tão legal, né, pra ela, nossa, muito bacana, localização ótima.
E aí eu sei que ela falou assim, como ela fez isso, eu não sei. Aí eu respondi, nem eu sei. E nessa hora, nesse exato momento, eu no banco de trás, passou um caminhão assim na frente, escrito assim, Universo, bem grandão. Não sei que marca é essa. Eu sei que tava escrito assim, bem grande, Universo. E aí eu ri, comecei a rir sozinho, falei, olha lá. É sobre isso. Então, foi assim que foi manifestado o apartamento e várias outras coisinhas vem se desenrolando depois. Eu pedi a consciência de uma pessoa que me ensinou bastante até então e que acabou sendo uma obrigação eu parar com a ressonância depois que eu comecei a estudar ela, que foi a Maria Pereda. E aí vira um outro vídeo para outro assunto, porque a minha ligação com ela é muito forte, tudo que ela ensinou, tudo que ela ensina, tudo que ela dá gratuitamente nos vídeos dela e também nos cursos pagos, assim, é surreal o tanto que eu cresci em condição de espírito mesmo, de alma. O tanto que eu venho aprendendo e o tanto que desde então eu sinto que a minha missão é passar para frente. Que também é por isso que eu tô aqui nesse canal. Não é só para ser mais um canal falando aleatoriedades, não. Eu quero falar sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza da mente, sobre como a realidade se desdobra, sobre como a gente pode evoluir como ser humano, como a gente pode transformar essa realidade que a gente está e como a gente pode viver melhores, experiências melhores, crescer como um todo, financeiramente, espiritualmente. Esse é o intuito do canal, então por isso que eu quis compartilhar essa experiência tão bacana com vocês. Espero que vocês entendam. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vou pedir para você deixar nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aí pra gente, deixa o seu like e é sobre isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima. Um beijo grande. Isso. Enfim, me perdi. Alô, você me desconcentrou. Me desconcentrou.